Quanto tempo que eu não faço um vídeo assim, sentada, né? Minha vida anda uma loucura, galera. Uma loucura, uma loucura. Hoje é dia 10 de abril e eu acabei de submeter o meu TCC do MBA. Vou fazer a defesa daqui a um mês. Hoje é dia 10 de abril e aí eu queria aproveitar esse momento também para fazer uma revisão dos meus cadernos. Eu fiz um vídeo no início do ano, ou foi no final do ano passado. Não, foi no início. Depois eu vejo aqui, eu confirmo com vocês. Mas eu fiz um vídeo falando de todos os meus cadernos, como é que eu uso os meus cadernos, a agenda que eu comprei para esse ano, que ia ser uma agenda diferente, ia ser uma agenda chinesa, né? Kibur, que eu comprei no AliExpress. Agenda que eu comprei no AliExpress, então eu queria agora fazer essa revisão, né? Acabamos aí o terceiro mês do ano, chegamos em abril, né, o quarto mês do ano, então eu quero fazer essa revisão de janeiro, fevereiro e março, como é que foi, como é que eu usei, né, todos os meus cadernos, se eu usei todos os meus cadernos e se teve algum que eu decidi não usar. E teve sim. Deixa eu colocar aqui no... Eu vou colocar aqui do lado, vou falando de um a um conforme eu for pegando. Então, é o seguinte. Primeiro de tudo, hoje é sexta-feira, acabei agora o meu horário de trabalho. Hoje eu comecei a trabalhar às 7h30 da manhã. Atualmente, metade do meu time está na Índia e metade no Brasil. E a nossa gestora, a nossa diretora, ela está na Itália. Então, boa parte do nosso trabalho é de manhã bem cedo, então eu resolvi alterar meu horário também para de manhã bem cedo e no meio da tarde, no fim da tarde, eu já estou saindo. Então, agora, dia de sexta-feira, eu entro às 7h30 da manhã. Então, a luz está ficando meio estranha, porque já às 5 da tarde, hoje está nublado aqui em Cotia. Mas, enfim, então, se a luz ficar um pouco escura, eu tentei colocar aqui a iluminação, mas vai assim mesmo. Hoje eu deu vontade de gravar, né? Mudar um pouquinho essa vida de só postar vlog para vocês. Então, vamos lá. Vamos falar dos meus cadernos. Primeiro de todos, que é o que me acompanha já há 5 anos, uma pergunta por dia. Continuo atualizando diariamente, é o meu favorito. Continuo no mesmo esqueminha de responder a pergunta e colocar embaixo em vermelho o acontecimento importante, né? Então, eu adoro, eu adoro. Eu parei aqui agora, comecei a olhar as coisas em vermelho, eu me perco, assim, lembrando das coisas que a gente fez. Então, eu amo muito. Ele vai durar ainda por mais 3 anos. Por mais 3 anos. Então, tem mais. Vou usar esse aqui por mais 3 anos. Amo, recomendo muito. Ele é muito simples, é um diário que tem 5 anos, né? Eu estou no segundo ano, e ele te faz uma pergunta por dia, são perguntas simples, por exemplo, não, essa não é simples, tá? Eu escolhi logo uma complicada, mas tipo aqui, ó. Qual o seu maior capricho? Outra aqui, quanto você tem na sua carteira e na sua conta bancária? Essa que eu escolhi, que eu falei que era meio complicada, foi: se suas emoções fossem condições meteorológicas, você seria... Aí você disse, né? Enfim. E aí, ó, quantos carimbos tem o seu passaporte, etc. Então, eu respondo a pergunta. Eu sempre respondo, porque é interessante. Você acha que todo ano vai perguntar a mesma coisa, mas por incrível que pareça, algumas respostas realmente mudam. Então, eu respondo e aí em vermelho eu coloco o grande acontecimento, né, daquele dia. Se não tiver nenhum, não coloco nada. Só respondo a pergunta mesmo. Uso, amo e recomendo. Essa parte dourada dele parece uma bíblia, né? Tô refletindo aqui meu rosto. Achei legal. Recomendo. Continuo usando, recomendo. Tá. Esse daqui. Esse aqui é um caderno muito antigo, que eu comprei há muito tempo, apenas porque eu achei lindo. Eu sempre quis um caderno antigo e eu não encontrava uma função para ele. Ele passou anos aí.
Eu tentei por um período usar ele como é que se diz? Como uma agenda criativa para posts de Instagram, YouTube, essas coisas assim, mas acabou que eu acabo fazendo nas notas do celular mesmo. E ele estava vagando por aí. Então, quando foi esse ano, eu vi uma ideia de. Tem algumas pessoas que fazem dump journal, que é tipo você colar embalagens interessantes, coisa que você fez e tal. Então, eu tive a ideia de começar um junk journal. Depois eu vi uma outra sugestão que era um caderno de ideias. Eu falei, talvez possa ser, né? Eu tenho muitas ideias, tá? Mas no fim das contas eu também anoto as ideias nas notas de celular. Mas eu finalmente, realmente consegui encontrar uma função para ele. E ele está sendo o meu caderno de desejos. Caderno de desejos e manifestações. Então, se eu sonho muito com uma coisa, eu desejo muito alguma coisa, eu planejo uma coisa, eu estou escrevendo aqui. Então, ele é. Deixa eu mostrar como ele é, né? Ele é aquele caderno de folha bem. A folha é bem grossa, não sei que tipo de folha é essa. Qual é a gramatura, não sei dizer a vocês. Não tem aqui. E ele é todo feito com cordão, sabe? Amarrado, todo manual. Não lembro a empresa, onde eu comprei, não tem adesivo, gente, ele não tem informação nenhuma. Eu comprei pelo Instagram, foi uma pessoa, não lembro se é homem ou mulher, realmente eu não lembro nada, qual a conta, nada. Ele já tem muitos anos, é todo de couro, é muito bem feito. Eu amo esse caderno, mas eu simplesmente não sei de quem comprei, quando comprei, nada, nada, nada. Não lembro a data, não anotei. Olha, acabei de encontrar aqui uma lista de livros lidos, mas eu acabei abandonando porque eu criei uma conta no Instagram de literatura, vou botar o nome aqui, ela tá paradinha lá, mas já já eu dou uma atualização a vocês sobre minha rotina de leitura, como é que anda a minha vida de leitora. Mas enfim. Então, por exemplo, ele é super colorido, tá vendo? Eu comecei a pegar algumas coisas bonitas, uns adesivos, sabe, desejos, assim, ó, aqui é sobre viagens, né? O desejo de viajar mais, páginas bonitas assim, tá vendo? Aqui são de revistas em quadrinho. Isso aqui é de uma quadrinista chamada Giovana Medeiros, eu gosto muito dela. Vou colocar o Instagram dela aqui. Enfim, eu gosto muito de museu, então eu fiz essas páginas aqui sobre a exposição que eu fui. Isso é sobre o desejo de voltar a ir mais a museus. Então, enfim, esse caderno que passou anos e anos aí, sem uma função, sem um objetivo, agora ele tem esse objetivo de ser o meu refúgio, né, para os meus sonhos. Eu fiquei muito feliz com essa função que eu encontrei para ele, muito, muito feliz, porque casa muito com a ideia de eu ter comprado ele. Eu comprei ele porque eu achei lindo e especial, e eu queria encontrar uma função linda e especial para ele, e que fosse me fazer guardar. Então, tipo assim, eu tenho a lista de livros lidos, não sei se depois eu não ia ter vontade de jogar fora, sabe? Mas essa ideia de caderno de desejos, que pode ser algo que eu quero ver se vai funcionar daqui a 10, 5, sei lá quantos anos, ele já indica que eu vou guardar, né, para conferir depois se os meus desejos foram realizados. Então, fiquei muito feliz com isso. Então, o meu segundo caderno está sendo muito usado, estou muito feliz com ele. E qual a frequência, né? Tipo assim, esse aqui é diário, mas esse aqui, ele é totalmente aleatório. Eu acho que a última vez que eu escrevi nesse daqui foi em janeiro. Então é só quando eu quero realmente ter algum sonho, quero manifestar, quero guardar esse desejo, esse sonho. Aí eu venho e faço uma página para ele aqui. Então eu vou fazer um, agora eu tô com uma ideia na cabeça que eu quero registrar aqui. Eu vou fazer para esses dias. O terceiro caderno.
Esse é o meu caderninho do I Ching, né? Cadê o I Ching? Aqui o I Ching, o livro das mutações chinês. No meu outro vídeo eu explico como eu uso, como ele é utilizado, boto mais detalhes sobre ele. Aqui eu só vou dizer como eu uso, né? Como é que eu uso o I Ching? Eu penso em algo, daí eu faço assim, bem aleatoriamente, aí eu paro numa página, escolho se vai ser um lado ou outro e leio. Depois que eu leio, eu anoto aqui nesse caderno a data, a pergunta que eu fiz e a resposta do I Ching. Então, sim, eu continuo usando, uso bastante, uso sempre, amo as orientações. Para mim, na minha leitura, na minha interpretação, ele acerta sempre, as orientações são sempre maravilhosas. Então, eu recomendo muito, se alguém tiver alguma curiosidade sobre o I Ching e quiser conversar aqui nos comentários, é só me perguntar. E a frequência. É só quando eu sinto alguma necessidade mesmo de orientação, quando eu estou com dúvida sobre que caminho seguir, o que fazer, alguma situação que esteja me deixando ansiosa, aí eu faço esse tipo de consulta. E é bem interessante, porque é sempre o I Ching aliado com o meu livro de Salmos. Aqui está meu livro de Salmos. Então, é sempre assim, eu faço a pergunta ao I Ching, anoto aqui, e depois eu leio os Salmos pedindo proteção de Deus. Então, assim, bem ecumênica, mas hoje em dia já virou um costume, não consigo viver sem os dois, para mim se complementam e para mim é Deus conversando comigo de algumas formas. Então, uso sim e a periodicidade é quando eu sinto necessidade. Os meus cadernos de línguas. No outro vídeo, quando eu falei dos cadernos e que eu mostrei meus cadernos, eu disse a vocês que eu estava estudando francês. E eu continuo estudando francês, sim, mas não como eu estava fazendo, que era estudando com o livro, né? Os livros ali estão sem utilizar muito, porque eu tô sem tempo. Eu simplesmente tô sem tempo, eu estava fazendo as coisas do meu TCC, do MBA, minha função no trabalho mudou um pouco, eu tive que aprender várias coisas novas muito rápido. Então eu estava sem tempo, sem cabeça. Até estava com tempo, mas eu preferi estudar outras coisas, ler outras coisas do que línguas nessa profundidade que eu estava estudando. Mas eu não deixei de estudar línguas, eu só comecei a fazer de forma diferente. O que eu estou fazendo agora mais? Eu estou mais assistindo vídeos mesmo no YouTube e fazendo o Duolingo ou no Instagram e tal. E esse caderno aqui eu ainda uso, que é o caderno que eu traduzo músicas, que eu faço anotações, né, gerais e tal. Esse aqui eu tô usando bastante ele, que é o meu caderno de francês. Então, hoje, agora, o meu caderno de francês é só para anotar palavras, traduzir músicas, assim. O estudo com o livro de francês eu não estou conseguindo fazer, espero conseguir voltar no segundo semestre. Mas então eu estou usando esse caderno assim e tal. Só que agora eu comecei a estudar outra coisa também. Me veio um interesse muito. Na verdade, é um sonho de infância, sempre foi um sonho de infância. E eu nunca estudei porque eu duvidava de mim mesma. Eu pensava assim, tempo. Eu tinha muito medo dos ideogramas. Então, assim, gente, eu comecei a estudar chinês. Sempre quis muito, muito, muito estudar chinês. Eu tô até com medo de me comprometer e falar que eu tô estudando chinês, porque eu fico achando que eu não vou conseguir. Mas eu tô fazendo de uma forma bem leve, sabe? Tem alguns apps que eu tô usando, porque a minha ideia inicial era só estudar o pinyin e não estudar os ideogramas. Mas é como eu assisti vários vídeos de pessoas falando que é bom estudar o ideograma também, que com o tempo você vai se acostumando e etc. De tanto ver, você vai começar a lembrar e tal. Aí eu fui perdendo o bloqueio com os ideogramas também. Então, aí esse caderno, que era o caderno de francês para
os mapas mentais que eu fazia, lembra que eu fazia tipo o desenho e a palavra em francês? Ele agora está meio misturado e começou a ter também as anotações do mandarim chinês, né? Chinês mandarim. Então aqui estão aqui as coisinhas que eu estou estudando e tal. E eu tô bem feliz, é muito legal você assistir um filme, você assistir um vlog e reconhecer uma palavrinha, um sonzinho. Eu lembro a primeira palavra em chinês que eu aprendi, que foi água, shui. A, a pronúncia não tá certa, né? Shui. É assim, shui, wei. Então, assim, a entonação, os tons são muito importantes. Eu ainda fico muito segura, com muito medo. Mas é isso, assim. Quem sabe um dia, quando eu estiver mais segura, eu consigo fazer um vídeo falando um pouquinho mais, né, do que Ni Hao, ou, sei lá, Woshi, Marivone, né? Eu sou Marivone, enfim. Mas aí, com o tempo, a gente vai fazendo. E aí é isso. Então, assim, muito timidamente, esse é o meu caderno de chinês, mas de anotações. Não é o meu caderno de estudo de chinês, não. É de anotações, assim, números, vocabulário, palavrão até. É o tipo, bom dia, boa tarde, boa noite. Assim, essas frases que a gente usa muito, que as pessoas usam muito, que a gente vê de forma mais comum, que essas são realmente as frases que vão fazendo a gente aprender a língua e depois a gente vai aprofundando. Eu gosto de aprender assim. Com o francês estava sendo assim e com o inglês foi assim. Aprender frases, aprender formas de se comunicar. O mais importante é a comunicação. Depois a gente aprende o resto. Então, esse aqui é o meu caderno de frases prontas, digamos assim. Vou dizer a próxima coisa que eu vou fazer, por exemplo, para estudar chinês. Eu vou fazer, por exemplo, o desenho de um corpo humano, o desenho de uma cabeça da pessoa. Aí vou botar cabelo, aí vou botar como é em mandarim o ideograma, olho, óculos, boca, como é em mandarim o ideograma. Isso assim vai me ajudando a decorar. Esse caderno é para isso, sabe? Para essas coisinhas. E daí eu tenho esse caderno, que é o meu caderno de estudo de cloud, AI, etc. E agora também ele tem uma parte para mandarim, para chinês. Mas aqui é realmente da aula de chinês que eu estou assistindo na Udemy. Então, esse aqui é o caderno do curso de chinês mesmo, que eu estou fazendo bem devagar. Como eu falei, eu não tenho tempo, então eu vejo meia hora, uma hora, né? Então, esse curso, ele é focado no, acho que é HSK1, né, que chama HSK1, que é tipo a prova de proficiência de chinês mandarim. Então, aqui eu estava aprendendo no pinyin as iniciais, né, as letras e as sílabas iniciais e finais, sabe? Que tem, que aí para você formar as palavrinhas em chinês. E aí eu anoto a pronúncia, né, como se escreve a pronúncia. Então, porque, por exemplo, você tem lá uma palavrinha que tem o que, né? E aí o que deles não tem som de que mesmo, tem um som meio ti. Então, às vezes o O vai ter o O, tem um som mais assim, tse, tse. E aí eu tenho que colocar isso, o que é que você tse. Aí eu boto aqui assim, tse, como se pronuncia, sabe? Para tentar pronunciar o mais certinho possível. Enfim, então esses dois aqui são. Esse é o caderno do curso de chinês e das coisas de cloud. Esse é o caderno com palavras aleatórias para me comunicar, tanto em francês quanto em chinês. E esse é o meu caderno de chinês. Estou usando, esses dois eu estou usando pouco, mas esse aqui eu estou usando semanalmente. Mas mais pouco também, porque é só uns 30 minutos por semana, é bem pouquinho. Por que eu estou estudando essas línguas e tal?
Tem objetivo profissional? Tem, embora a gente fale mais inglês, né? No ambiente profissional a gente fala inglês. Sim, um terço da empresa que eu trabalho tem profissionais chineses ou indianos, entendeu? Seria muito legal trabalhar com o pessoal chinês. Mas quem sabe um dia, quando eu tiver mais coragem de me comunicar, eu possa tentar me aproximar do pessoal da China para poder conversar com eles. Mas, assim, não é nada mandatório, nem para amanhã, nem com pressa. Eu posso levar aí, sei lá, 10 anos para aprender. É muito mais para por curiosidade, para me divertir, algo, sei lá, para me desafiar. Então, assim, enfim, mas eu tô muito feliz com esse objetivo, assim, de aprendizado. E por fim, a minha agenda, o meu diário, que é uma agenda diário, que eu estou amando, estou usando muito. Todo santo dia eu fico empolgada, ansiosa para escrever nela, porque tem o tamanhozinho perfeito. Eu ficava muito angustiada, gente, porque eu não tenho muito tempo. Então, quando eu comprava, por exemplo, uma agenda desse tamanho, era muito espaço para escrever. E aí eu não conseguia, eu ficava frustrada, queria até. Você já lembra os momentos de adolescente quando você tem diário, que você quer escrever sobre o diário, sobre o seu dia, suas coisas. Mas eu não tenho mais o tempo de adolescente, então não dava. Então, para mim, uma agenda dessa é demais. E aí, o que que aconteceu? Como é que eu uso? Eu uso muito, eu vejo como ela tá. Tá lindona, assim, ó, bem colorida. Porque como ela tem um espaço pequenininho, o espaço dela é o seguinte, é esse aqui. O que que eu faço? O que que eu registro? Eu registro o passado. Essa minha agenda aqui é para registrar o que eu fiz. Sabe o que eu anoto em vermelho aqui nessa? Eu pego essa e eu anoto uma única frase, né? Que foi um acontecimento. Mas às vezes eu queria detalhar um pouquinho mais, eu não tinha espaço, então meu espaço está aqui. Então, basicamente, o que eu colocaria em vermelho, o que eu coloco, o que eu ainda coloco, o que eu coloco em vermelho aqui, eu detalho mais aqui. Então, no fim do meu dia, ou às vezes não dá tempo, no fim da semana, na sexta-feira, hoje, por exemplo, eu escrevo de forma retroativa para relembrar a minha semana, o que aconteceu cada dia. Então, eu posso fazer uma decoração com uma temática, sabe? Posso pensar nos adesivos. E assim, não toma muito do meu tempo porque é bem pequenininho, então eu ainda consigo ser criativa, ainda consigo fazer uma página bonita, é, sabe, coloco adesivos, coisas que eu fiz, sem ficar muito estressada, sabe, sem ficar muito frustrada, porque não tive tempo, porque não foi bonito, sempre vai dar tempo, porque é bem pouquinho, sabe? Então, assim, eu consigo trabalhar consigo trabalhar consigo trabalhar minha criatividade pensando nas coisas da minha vida, refletindo sobre minha vida, sabe? E, enfim, era exatamente o que eu queria. Algo que eu vou poder chegar em dezembro ou no meio do ano e fazer uma reflexão, né, sobre o que eu fiz, onde eu gastei o meu dinheiro, onde eu passei, o que que eu posso fazer diferente e tudo mais. Ele me proporciona isso. E eu uso de duas formas. Eu uso a agenda semanal, né? Colocando aqui o que eu fiz cada dia. E tem a parte mensal, em que eu boto também. Eu coloco, mas eu coloco uma palavra só, sabe? Assim, ó, por exemplo. Eu coloco o adesivozinho, coloco um adesivozinho e coloco uma palavrinha só o que eu fiz. Aí, por exemplo, mês de abril, tá tudo em lápis. Tá tudo em lápis porque eu tô só registrando. Depois eu vou colocar os adesivos, colocar de caneta, deixar tudo, né, permanente, tudo bonitinho. Nossa, eu amei essa compra. Kimbor, né? Eu sempre fico com medo de pronunciar errado, porque eu nunca ouvi alguém pronunciando o nome, né, dessa agenda, mas é Kimbor, eu acho, Kimbor. Comprei no AliExpress e com certeza vai virar
igual a essa agenda aqui, minha companheira para a vida, né? Uso bastante. E a agenda que eu comprei, que eu não estou usando muito, eu estou usando a mesma coisa que aconteceu com essa daqui, virou minha agenda de anotação, de to-do list, anotação de reuniões. Essa daqui, eu não lembro se eu falei dela no outro vídeo, eu acho que não, eu acho que eu comprei depois. Mas eu senti a necessidade porque as páginas dessa daqui, as páginas dessa daqui estão bem rareando, só tem uma ou duas. Então eu comprei uma outra bem parecida ou igual, é igual não, essa daqui é Brief e essa daqui é Lume. Mas são muito, muito parecidas, né? Deve ser até da mesma empresa, será? É, misto, mesma empresa. E ela vira to-do list e anotação durante reuniões. Então, assim, já vi que eu vou ter sempre alguma agenda assim, porque eu não gosto de usar papel aleatório, sabe? Eu tenho medo de perder, voar, sei lá. Aqui tá tudo registrado, então tem uma reunião, eu preciso ver as coisas que eu vou fazer na semana. E eu só anoto de cores diferentes, né? Vermelho ou azul, as coisas do trabalho, e preto, as coisas da vida. E eu vou riscando conforme eu vou fazendo. Mas eu não uso ela como agenda mesmo, é só cadernos de anotação completamente descartável depois, quando terminar o ano. Esse daqui eu informei, né, que eu continuei usando porque eu comecei a usar ele como agenda, depois como diário, aí passei um tempão sem usar. Aí tipo, tem umas folhas vazias no meio da agenda e tem outras que ela tá assim completamente escrita e riscada. Então, enquanto ainda tinha folha, eu tava usando ela, mas meio que acabou. Só que tem algumas coisas que estão aqui que eu quero passar para outras agendas, por isso que eu não joguei fora ainda, mas eu vou jogar. E eu comprei essa, que é realmente que eu estou usando no trabalho para fazer as anotações. E é isso, gente. Acabei. Esses são os meus cadernos. Estou usando, sim, não com a frequência que eu imaginei. Eu imaginei que eu estaria estudando mais francês. Acabou que mudou tudo lá no trabalho. Estou estudando muita coisa do trabalho. Então, continuo estudando, mas não de forma assim didática, né, com o livro e tal. Eu intensifiquei vlogs e assisti vlogs e o Duolingo, mas estou muito feliz com a minha organização. Tem um caderno que eu tinha comentado com vocês, que era o caderno do meu TCC, né? O TCC acabou e eu só usei no iniciozinho mesmo. Foram umas reuniões que eu tive com o meu professor, ele me deu umas orientações, eu anotei essas orientações aqui, mas depois todas as nossas reuniões, tudo que eu precisava anotar, eu abria as notas do computador e jogava num documento do Word. Então, colocava numa aba do documento do Word e numa outra aba, quando eu fui fazer realmente a revisão de literatura das obras que eu ia utilizar, né, para citar na monografia, o que eu usei de fundamentação teórica para o meu TCC, eu coloquei nessa aba do Word mesmo, utilizando o Word no computador. E aí foi isso. Então, eu acabei não usando mais esse caderno, eu só usei duas folhinhas dele. Então, ele está guardado aqui para caso eu precise de alguma outra coisa. Mas é isso. Esses são os meus cadernos. E eu tava pensando assim, se ia continuar nesse vídeo mesmo ou não, dependendo de quantos minutos tivesse, mas eu acho que eu vou. Eu meio que antecipei um pouquinho, né? Peraí. É o seguinte, eu não queria fazer um vídeo longo sobre esse assunto. É um assunto muito caro para mim, que é literatura. É, Então, eu vou utilizar o espaço desse vídeo para comentar o assunto. Então, assim, finalmente eu consegui voltar a ler. Mas eu não consegui voltar a ler como antes. Gente, antes eu conseguia ler, sei lá, 10 livros por mês, mais ou menos, alguma coisa nesse sentido. Agora eu tô levando um livro por mês, ou um livro a cada 2 meses, e olhe lá.
porque geralmente eu uso um pouquinho do tempo do almoço para ler, eu uso um pouquinho do tempo do jantar, ou depois que os meninos dormiram. Às vezes no final de semana dá para dar um gás. Mas a questão não é só tempo para leitura, é questão do foco mesmo. A quantidade de coisas que eu tenho que fazer, a quantidade de responsabilidades que eu tenho hoje, não me deixam focar mais na leitura como antigamente. Então, às vezes, eu só quero ficar parada olhando para a parede, descansando. Ou então, sei lá, a gente saiu o final de semana todo com os meninos, foi na praia, ou foi na piscina, foi andou em tal lugar, foi para tal lugar. Então, às vezes, eu só quero chegar em casa e eu fico scrollando o celular e eu vendo vídeo no YouTube. Eu não acho isso ruim. Eu sei que muitas pessoas querem diminuir tempo de tela, muitas pessoas querem fazer outras coisas, mas eu acho que eu consigo estudar muito bem, eu consigo focar muito bem, eu não perco o foco das minhas outras coisas, dos outros interesses, não me atrapalha. É, na verdade, a minha forma de descanso. Como eu não tenho, assim, uma família grande, que a gente passa o final de semana, ou vai para casa dos parentes, ou sai o tempo todo com os amigos, como eu não tenho isso, então eu acabo usando as redes sociais para ser uma válvula de escape da minha atenção para os problemas de casa, trabalho e filhos. Então, mas assim, aos pouquinhos, eu comecei a voltar a ler e existe um responsável, um autor que conseguiu capturar a minha atenção pela forma como ele escreve, pela forma como ele aborda os assuntos. Eu acho uma forma extremamente mágica. Queria conseguir copiar essa forma dele de escrever, porque é simplesmente fenomenal. E é o Matt Haig, esse aqui. Esse aqui é o segundo livro dele que eu li. Então, eu vou contar a história. O ano passado, duas pessoas que para mim são completamente diferentes indicaram o mesmo livro. E foi. Ela não indicou o ano passado, mas eu vi o ano passado. Foi Meghan Markle. Ela indicou esse livro que eu vou comentar com vocês. E o R.M. do BTS. Eles dois indicaram o mesmo livro, que é o livro do Matt Haig, A Biblioteca da Meia-Noite. Eu achei, assim, super curioso, porque são pessoas que eu gosto muito, acho que são pessoas extremamente interessantes, mas são pessoas muito diferentes. É, e daí eu vi outras pessoas falando desse livro e começou a me gerar curiosidade, principalmente pelo tema que abordava sobre uma mulher que chega a um momento de frustração na vida, ela toma uma atitude extrema de atentar contra a própria vida, e aí ela vai parar nesse ambiente que é uma espécie de limbo, mas que é uma biblioteca. E nesse lugar ela pode viver vários universos paralelos onde ela tomou rumos diferentes na vida, onde ela fez escolhas diferentes de rumos de caminhos da vida. O livro é interessantíssimo e eu consegui sair dessa estafa mental que eu estava depois do parto dos meninos, da mudança de carreira e dessa dificuldade que eu estava de voltar à literatura. Nada me interessava, nada brilhava aos olhos. Mas esse livro, assim, eu consegui me conectar com todos os universos que ela passa, todos os mundos que ela vive, né? Que são, assim, realidades paralelas, né? Caminhos que ela poderia ter seguido. Então, em um determinado caminho, ela continuou na banda que ela tocava na juventude, com o irmão e etc. No outro caminho, ela se casa e tem uma vida de determinada forma. Eu não quero dar muitos detalhes, porque se você se interessar por ler o livro, é muito bom você não saber tantos detalhes assim, para você poder entrar no universo do livro. Quando eu fui ler, eu não sabia absolutamente nada, porque eu tento não ler nada. Eu gosto das surpresas, né? Tem gente que às vezes vai ler um livro e já sabe tudo sobre ele, só não sabe o final, só não sabe determinados pontos de mudança de plot, sabe? Mas eu gosto de não saber nada, porque eu quero ver se o autor me convence, né, com as palavras dele, com a escrita dele. E eu amei a Biblioteca da Meia-Noite.
Eu não tenho o livro aqui porque eu dei à minha mãe. Minha mãe ficou interessada em ler. Mas aí o que aconteceu foi que assim que eu terminei a Biblioteca da Meia-Noite, eu levei uns bons 4 meses, mas assim, é um livro de leitura rápida. Ele é muito bem escrito, muito fluido. Então, se você tem tempo, assim, em um final de semana, depende, depende muito do tempo que você tem disponível, né? Mas é um livro de leitura rápida. Eu demorei para ler porque trabalho, filhos, é, o MBA, enfim, era só 30 minutos num dia, no outro, e eu fui lendo, só que foi muito interessante, eu consegui colocar uma velocidade ali. Eu acho que em uns 3 meses eu consegui terminar. E eu fiquei empolgadíssima. Em dezembro, quando eu estava lá em Curitiba, eu encontrei esse outro livro do Matt Haig, A Vida Impossível. E eu simplesmente agora decidi que eu quero ler todos os livros dele. Tô sempre pensando. Acabei de chegar da livraria Curitiba e deixa eu contar a história pra vocês. Eu li A Biblioteca da Meia-Noite, no Matt Haig. Eu acho que é Haig o nome dele. Depois eu vou ver como é que se pronuncia direito. E daí eu queria muito ler os outros livros dele. E decidi que seria a minha leitura de Natal. Mas, se eu pedisse o livro pela Amazon, não ia chegar a tempo da viagem aqui para Curitiba. Então eu pensei, não, vou tentar passar numa livraria e comprar algum livro dele. O que acontece é que na maior parte das livrarias ou tinha a Biblioteca da Meia-Noite ou não tinha nenhum outro livro dele. Então eu fiquei até hoje é dia 29, sem a minha leitura, que seria a minha leitura de Natal e Ano Novo, minha leitura de fim de ano, né? Mas aí finalmente hoje na livraria Curitiba, né? Livrarias Curitiba? Não, esse é Livrarias Catarinenses. Ah, não, é Livrarias Curitiba. Ah, que legal, ué, tem 2 nomes? Enfim, é na Livraria Curitiba, que é do Shopping Miller. Eu encontrei, né, um livro que eu queria, mas só nesse combo, com 2 livros dele. Então, eu perguntei se minha mãe tinha interesse, né, de ler A Biblioteca da Meia-Noite. Falei a ela um pouquinho sobre o livro. Ela disse que tudo bem, então acabei comprando. Então, os 2 livros ficaram por R$ 90, né? A Biblioteca da Meia-Noite eu já li e eu vou começar a ler agora A Vida... Ixi, eu não lembro mais o nome. Vamos ver aqui. A Vida Impossível. Esse livro que eu vou começar agora. Então, eu acho que esse é o mais novo dele. Acho que é o recém-lançado. Eu lembro da história do cara da faculdade de matemática e tal. Mas eu li pouquíssimo sobre do que se trata. Eu gosto muito da surpresa. Então, eu vou começar agora. E espero conseguir terminar até antes do próximo ano. Eu quero que essa seja a minha última leitura do ano. Porque esse livro aqui, ele me impactou bastante. Ele me lembra, sabe o que? Sempre que eu penso nele, me vem à mente a história de Scrooge. Esqueci o nome agora do livro do Dickens. Ai, meu Deus. Que os fantasmas visitam Scrooge no Natal. E ele sempre tem a visualização de uma vida diferente, de uma perspectiva diferente da vida e tudo mais. Sempre me lembra isso, esse livro. Mas o que mais me impactou nele foi sobre como a gente fantasia o que realmente é a felicidade, o que é realmente uma vida plena. E o final da protagonista desse livro, ele lembra muito meu próprio final, né? E as experiências de vida que ela passa, que algumas são um pouquinho parecidas com as coisas que eu vivi. Então me impactou bastante esse livro e eu gostei da escrita dele.
Então, vamos lá. Vou começar a leitura desse aqui. E aí, depois eu digo a vocês o que eu achei. Ele é pouca coisa mais grosso do que esse. Mas depois eu dou mais detalhes. Ai, delícia. A capa é aquela sensação emborrachada, sabe? E aqui tem um alto relevozinho. Delícia. Essa aqui tem um pouco de cheiro de borracha e cola. O cheiro não é tão bom, mas a textura da capa é uma delícia. Gostei que tem uma citação de Borges aqui. É um livro de Borges sobre a escrita. Então, a epígrafe é tirada desse livro, Borges on Writing. A realidade nem sempre é provável ou possível. E daí tem uma outra epígrafe de Joe Smoot, do livro Promised Land, não conheço, que é quando os anjos do alto aparecem e como pombas abrem as asas e descem, enquanto caminhamos as mãos unidas, irmãs e irmãos, chegaremos à terra prometida.
livros dele. É uma leitura muito gostosa, muito fluida, os temas são todos interessantes. Ele, para mim, o mais interessante nele é que ele sempre pega um tema científico, os livros não são de sci-fi, tá? Mas ele sempre pega um tema científico e dobra esse tema. Então, às vezes, ele dá uma mistura com esse aqui, por exemplo, é um tema científico. Você vai encontrar os temas que ele aborda, você vai encontrar no Google, se você for sair para pesquisar. Só que ele sempre coloca um toque ali de fantasia. Então, é uma ciência um pouquinho misturada com fantasia e tem um sentimento de. Sempre tem algum sentimento de esperança muito grande, sabe? Então, você quer uma leitura leve, mais esperançosa, que não seja autoajuda, que não seja muito cartilha do bem viver, sei lá, coisas desse tipo. Não é. Ele traz realidades duras, por exemplo, isso aqui é sobre uma pessoa mais velha, uma pessoa de mais idade que está completamente solitária na vida. E aí ela recebe uma é porque assim, quando eu li esse livro, eu não sabia absolutamente nada sobre a história. E o mais legal dele é que a história que tem aqui atrás, ela engana muito sobre o que esse livro é. Então, assim, tipo, eu queria tanto que vocês lessem o livro sem saber nada sobre eles, porque a surpresa é muito boa, é igual a Biblioteca da Meia-Noite. A surpresa é muito boa, as surpresas que ele traz no livro. Não é nada revolucionário, mas é uma leitura muito gostosa. Então, assim, é simplesmente uma mulher que é professora e aí ela toca a vida de uma outra pessoa, de um amigo, de um aluno, etc. E aí ela ganha um presente, e ela vai morar em outro lugar. E aí no outro lugar ela vai viver essa grande aventura por causa desse presente aleatório que ela ganhou por tocar a vida de uma pessoa. Ela simplesmente foi, ela era legal, ela era gente boa, ela era uma pessoa boa para outras pessoas, mas viveu uma vida solitária, triste, mas é aquela sensação de que no fim há uma recompensa, pode ter outros caminhos, sua vida pode estar de determinada forma agora, mas talvez mude, não perca as esperanças, sabe? Eu gostei muito desse livro. E ele foi o livro que eu imprimi um ritmo, que eu até anotei aqui. O horário que eu li, quantas páginas eu li, para ver quanto eu estava conseguindo ler. Porque eu achava que eu ia demorar também uns 3 meses para ler e tal, mas não. Eu li simplesmente na semana do Natal e Ano Novo. Foram as duas semanas. E aí, primeira semana de janeiro aqui, eu terminei ele, deixa eu ver a data que eu terminei, eu anotei. Dia 5, dia 29, ó. Eu comecei a ler no dia 29 de dezembro e eu terminei no dia 5 de dezembro. É assim, uma leitura muito boa. Não achei tão bom quanto a Biblioteca da Meia-Noite. A Biblioteca da Meia-Noite é maravilhoso, mas esse aqui é muito bom também. Os dois livros são livros no sentido popular da leitura, não é uma leitura, como é que se diz? Clássica, acadêmica, de grande autor, não. Ele se propõe a ser um autor popular, mas um autor popular que trata de temas espinhosos. Nesses dois, as protagonistas são mulheres, então tem temas muito femininos aqui. Eu fui atrás dele no Instagram, no Matt Haig, então eu vi que ele é casado e ele tem filhas, talvez seja por isso, né? E a situação no mundo para as mulheres é sempre muito complicada, sempre muito dura, então talvez seja por isso que ele tenha tanto apreço, né, pelas mulheres. Então, em um livro é uma mulher que atenta contra a própria vida, esse é uma idosa solitária. Então, eu estou amando muito, muito os livros dele. Eu terminei uma leitura que eu vou falar com vocês sobre ela agora, mas o próximo livro vai ser um livro do Matt, eu já vou atrás de comprar um livro dele. E a outra leitura foi extremamente espinhosa, que foi esse livro aqui, Submissão, do francês Michel Houellebecq. Houellebecq? Houellebecq? Eu sempre tento puxar para o inglês, não tem jeito. Mas
Nossa, foi muito difícil esse livro. Eu tive muita dificuldade de enxergar ele como algo além de um livro preconceituoso. Esse livro foi lançado em 2015, ele fez muito sucesso. Eu lembro do sucesso que ele fez quando ele foi lançado. Mas eu não gostei do tema, eu não me interessei pela leitura. No entanto, agora, eu acho que ele errou na previsão dele. Então, como eu acho que ele errou na previsão dele, quando eu entrei numa livraria, eu estava procurando um livro de Matt Haig para ler, o próximo livro. Não tinha, só tinha esse e a Biblioteca da Meia-Noite, que eu já tinha lido. E aí o funcionário da biblioteca, da livraria, fez, leva esse livro aqui. Aí na hora que ele me entregou o livro, eu lembrei. Aí eu falei, nossa, aí eu pensei, cara, eu vou ler porque eu acho que ele errou na previsão dele. E qual é a previsão dele? Esse livro, na época, em 2015, quando ele foi lançado, todo mundo tratava como se ele tivesse, que ele está prevendo o futuro, é isso mesmo, é isso que aconteceu, que seria uma invasão, uma dominação muçulmana na França e na Europa. A ideia, assim, do livro é que o Partido Muçulmano ia ganhar as eleições como um partido moderado e depois ia tomar toda a administração política e cultural da França, a universidade não ia ter professoras do sexo feminino, todas as mulheres seriam só esposas, não sei o quê, faz aquele exagero do futuro distópico, sabe? Só que para isso acontecer, para um grupo conseguir fazer esse tipo de dominação num país, você precisa ter. Não é só o volume de pessoas em um determinado lugar, que parecia uma coisa muito histérica, sabe? O francês histérico que não está gostando de ver um monte de muçulmano na França. Essa é a minha visão dele, desculpa, mas essa é a minha visão dele. Então, para os muçulmanos fazerem o que ele propõe que os muçulmanos farão na França, você tem que ter poder econômico, poder cultural, uma penetração cultural gigantesca e econômica e política num país. É difícil, gente, não é uma coisa simples. E aí você chega em 2026 e quem está fazendo esse tipo de dominação, quem está guerreando, quem está fazendo isso tudo são os norte-americanos. E outra, quando você chega na França hoje, de 2026, a crescente é da extrema-direita, você teve prefeitos em Paris, né, brancos, o presidente é branco, a mesma coisa nos outros países. Se você chegar na Inglaterra, eu acho que agora o prefeito que ganhou é africano, é descendente de africanos, vou botar aqui o nome, mas antes era indiano, o prefeito de Nova York é indiano. Então, assim, eu acho que ele, pessoalmente, como cidadão, estava incomodado com a quantidade e o europeu incomodado com a quantidade de estrangeiros, né, no país deles. E aí esse livro aqui me parece um livro histérico. E está se provando isso, porque na verdade a dominação que está sendo feita é inverso, né? Mas enfim, depois, né, eu encontrei, fui pesquisar, ver se outras pessoas concordavam comigo, e eu encontrei várias pessoas que concordam comigo e têm essa visão desse livro, mas eu li até o fim porque eu queria entender a visão, né, do autor. Mas o que eu achei mais interessante nesse livro é que o personagem principal é insuportável. É um professor de universidade que estuda um autor do século XIX. É um cara machista, preguiçoso. Ele só dá as aulas dele, não tem uma namorada, não consegue namorar ninguém. Aí ele tá ficando meio que namorando com uma garota, e quando começa a ameaça de vitória desse partido muçulmano, ela vai para Israel, que ela é de Israel. Então ela vai para Israel e manda algumas cartas, algumas mensagens, e-mails para ele, e lá em Israel tá tudo maravilhoso, tudo perfeito, e ele meio que se arrepende de não ter ido junto. Mas aí ele ficou na França, e aí tem essa dominação, e ele, no fim,
Nossa, isso é interessantíssimo. Ele acaba se convertendo porque ele observa que pessoas que ele admira têm duas, três esposas, e aí a ideia de ter duas, três esposas com idades diferentes parece interessante a ele, ou seja, a mulher como um prêmio, sabe? A objetificação da mulher. E ele fica super confortável. Ele é um cara muito apático, uma visão, também meio que é meio que como uma alegoria da visão do europeu apático à dominação, tanto é que não é submissão, né? A dominação muçulmana na Europa. E assim, tem alguns detalhes assim muito interessantes. O cara ele só come toda comida que ele compra, toda comida que ele come no livro é estrangeira. É muito interessante, assim, várias misturas de comida estrangeira. E para mim isso é uma forma do autor querer passar a mensagem que culturalmente, sabe, está enfraquecendo, então ele come romos, blinis, ovos de peixe, tâmaras. Isso ainda não tinha tido a dominação, a tal da dominação muçulmana, sabe? E eu saí marcando isso, sabe? Pratos indianos, comida indiana, então, durante todo o livro ele quer demonstrar que a França já não é mais a França, isso é de forma muito subliminar, mas ele quer mostrar que a França já não é mais a França não come comida francesa. Quando ele vai no supermercado, ele só pega comida estrangeira. É, Enfim, é um livro assim, foi bem difícil de ler, eu achei ele bem vazio. Não, acho que é um exagero, acho que é histeria, eu acho que causa mais desserviço do que qualquer outra coisa. E é isso, gente. Mas eu sou muito agradecida a esse livro porque ele esquentou meu sangue. Ele esquentou muito meu sangue, me deixou com vontade de ler outras coisas. Eu comecei a ler esse livro assim que eu terminei esse, então, enquanto esse eu levei dias, esse aqui eu levei 3 meses, então foi 30 em 30 minutos, né? Um pouquinho ali, até conseguir terminar de ler. Mas eu consegui. Então, nesses 3 meses, os primeiros 3 meses do ano, né? Janeiro, fevereiro e março, eu li esses 2 livros. E isso aqui é de ficção, né? Então, hoje o meu objetivo é aprender línguas, estudar questões de inteligência artificial e afins, de ferramentas, que é importante para o meu trabalho. E hoje, em terceiro, quarto lugar por aí, é que vem a leitura de obras de ficção. Então, eu vou começar o meu próximo livro, que vai ser um livro do Matt Haig, mas vai depender do que eu encontrar, né, para ler. Se eu vou pedir na Amazon, se eu vou ler na biblioteca, ou, desculpe, se eu vou pegar numa livraria, não sei. Depois eu mostro para vocês. Daqui a 3 meses eu volto para dizer o que foi que eu consegui ler. E quem sabe no fim do ano eu consiga fazer uma revisão das minhas leituras. Nem acredito que esse momento chegou, que eu estou conseguindo voltar a ler. Ainda é muito pouco comparado com o que eu costumava ler. De forma alguma eu fiz aqui nenhuma revisão literária, né? Não tive tempo de parar e escrever como eu escrevia lá no meu Instagram, de forma detalhada, mas eu quis assim passar um pouco das impressões que eu tive sobre essas duas obras. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem sempre os seus comentários. Me diga se você conhece esses autores, se você conhece esses livros, se você tem algum livro para me recomendar. Eu estou gostando muito desse tipo de literatura, que é uma escrita popular, mas com temas densos. Se vocês conhecerem algum autor parecido com Matt Haig, não precisa ser só inglês ou só norte-americano. Eu estou gostando muito de procurar leituras de outros países. Eu gosto muito de ler autores de outros países. Então, chineses, Ásia. Eu amo a Ásia, né? Então, se vocês tiverem a indicação de autores asiáticos, eu vou agradecer muito. Gosto muito de quadrinhos também. E é isso. Obrigada demais por assistirem. Até mais. Oi, gente. Tô gravando isso aqui dias depois. Hoje é sábado, dia 18 de abril. E chegou
uma comprinha que eu fiz, o livro, né, do Matt Haig, eu não consigo encontrar nenhum outro livro dele, eu não consigo encontrar nenhum outro livro dele nas livrarias, então eu pedi no Mercado Livre, chegou, eu vou fazer um unboxing aqui com vocês. Também é um compromisso de leitura, desde que eu acabei Submissão, não consegui ler mais nada, não tive mais foco de ler nada. Aí eu falei, não, então vai ser o Matt Haig novo mesmo, que vai conseguir me tirar desse limbo. E aí eu usei a inteligência artificial para listar os livros que são considerados os melhores livros dele. O primeiro é a Biblioteca da Meia-Noite, né, que eu li, foi inclusive o livro que conseguiu me fazer voltar a ler. E aí o segundo que eu li dele, eu li porque eu encontrei na livraria, né, A Vida Impossível. E esse aqui, que é Os Humanos, ele é considerado o segundo melhor livro dele lá na lista, na pesquisa que eu fiz. A única coisa que eu sei sobre esse livro é que tem a ver com um extraterrestre. Um extraterrestre que cai na Terra. Não li mais nada, não li mais nada, não sei absolutamente nada. Exatamente como os outros livros dele, eu só sei assim uma premissa básica. A Vida Impossível, na verdade, eu não sabia nada, nada mesmo. Os outros eu sei uma premissa básica. E esse daqui também, né? Uma premissa básica, Os Humanos. Então depois eu volto para fazer um review com vocês. Vamos ver quanto tempo eu levo para ler esse livro com o tempo que eu tenho de vida disponível. Agora vai ser melhor, porque o meu MBA está terminando, né? E aí não estou tão preocupada com TCC, com aula, com prova, com não sei o que lá. Então vamos ver. Talvez eu consiga imprimir um ritmo de leitura como no passado, né? 6 anos atrás, né? Antes dos meninos nascerem. Assim, isso é impossível, impossível, impossível. Mas sei lá, uns 3, 2 por mês, né? Quem sabe pelo menos um por mês eu queria conseguir até o fim desse ano. Então vamos lá. Os Humanos Metem Reis. Se alguém já leu esse livro, por favor, deixa aqui, ou lê algum dos outros livros, ou leu qualquer livro do Matt Haig e queira indicar ou queira conversar comigo sobre o assunto, por favor, deixa aqui nos comentários, tá? E obrigada por ter assistido esse vídeo. Até mais.